Hoje, o Conversa de Analista recebe Márcia de Castro Altausen, psicanalista, membro da Associação Movimento Psicanalítico Sul-Catarinense. Márcia é graduada em Psicologia, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade do Sul de Santa Catarina. E atua, apesar da carinha, há 17 anos como psicanalista. Bom, Marta, eu queria que primeiro você falasse um pouco, porque o nosso conversa de analista de hoje, ele gira em torno do tempo, não só da psicanálise, como de outras terapias que são oferecidas no mercado, né? O título que a gente deu hoje é Preciso Tempo, que é parte de uma frase do Lacan, que depois, mais adiante, a gente fala a frase completa. E eu queria que você falasse um pouco para situar. Eu fui convidada para assistir na Associação Movimento Psicanalítico Sul-Catarinense uma conferência da Márcia sobre esse tema. Então, eu vou pedir que primeiro ela diga por que que surgiu a sua atenção para esse tema e essa preparação que redundou nessa conferência. Bom, o tema surgiu depois de uma conversa com uma pessoa do setor empresarial aqui de Florianópolis, que falava que os empresários, não só aqui, mas como um todo, e os empreendedores estão muito preocupados com o próprio êxito. E o coaching vem como uma promessa de resultado rápido para essa preocupação, né? É, então, eu e essa pessoa do setor empresarial pré-combinamos que eu faria para empreendedores aqui de Florianópolis algumas conversas mais informais sobre essa promessa rápida que o coaching, a psicologia positiva, entre outros, tem feito ao setor empresarial. E aí, nessa mesma época, a associação veio e perguntou: Márcia, tu não queres fazer uma conferência para a gente em junho ou julho? Eu disse: já vou ter falado para o setor empresarial, falo também, porque psicanalistas também precisam Sim. parar e pensar a esse respeito, né? Então, daí veio a conferência. Digo, não, vamos falar com psicanalistas do porquê dessa preocupação, não só os empresários, né? No fim, as conversas com os empresários não aconteceram, porque, em função da pandemia, e a conferência aconteceu. Bom, vou estar bem preparada quando chegar a hora de falar com empresários, né? É verdade, porque também já se colheu muita coisa na conferência, né, que eu participei. Muito, muita gente. Teve muita discussão a respeito, né? O que é bom. Aí. Então, aí eu queria que você falasse um pouco como é que você fez, que você foi pelos discursos de cada modalidade dessas, como se apresentam, né? Então, fala um pouquinho Uhum, disso agora. uhum. Bom, eu não sou nada neutra, né? Para estar aqui falando de uma Não outra. somos. Não somos. Sou psicanalista, não acredito numa possibilidade de neutralidade, para olhar de fora. Eu não estou olhando de fora, eu estou completamente dentro. Como eu falei, há 17 anos eu estudo psicanálise, eu sou analisada, eu faço análise de controle. Como é que agora eu vou tentar olhar de fora? E aí, como sou formada, tenho mestrado em ciências da linguagem, eu pensei em analisar os discursos de duas instituições, ou na verdade eu acabei analisando de 4 instituições, né? Porque eu analisei artigos também das duas áreas, para a gente ver realmente assim, olhando, tentar olhar o mais de fora possível, né? Como elas estão se apresentando, não sou eu, né? Que estou tentando mostrar como é que elas se apresentam. É assim que elas se apresentam. Eu analiso, claro, dentro da minha visão de psicanalista, essas duas formas de se apresentar e formas de apresentar o que fazem em artigo científico, né? Artigo voltado ao público leigo, os dois. E aí eu analisei os discursos da Maiêutica aqui de Florianópolis, que é a instituição que ainda faz parte a minha analista, né? A minha analista é membro da Maiêutica, membro fundador da Maiêutica, e quem somos, o item Quem Somos da IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching,
que é talvez o principal instituto de coaching no Brasil hoje. Assim eles se apresentam, né? Como principal, maior. Não Tá ouviu? bem falhando. É, Não, não consigo ver. não, eu Tá falei que assim eles se apresentam, né? é assim que ele é a apresentação deles. Não sei se eu te ouvi bem. É, Pode seguir, não pode seguir. posso seguir? Vou seguir, então, não estou te ouvindo direito. Bom, eu separei alguns textos para a gente falar, claro que não o todo do que eu falei na conferência, que não caberia, não teríamos tempo para isso, né? Mas vou tentar falar um pouquinho desses trechinhos para as pessoas também entenderem como são essas apresentações e do que a gente está falando, né? Quando fala em tempo. Bom, a maiêutica se apresenta no segundo item de apresentação. Primeiro faz uma pequena apresentação, depois eles falam o seguinte: entendemos que a formação de psicanalistas deve ser atravessada pelas condições de transmissibilidade da psicanálise e do saber inconsciente. Adotando os princípios estabelecidos por Lacan, acreditamos que o analista se autoriza por si mesmo, a partir de sua análise, mas com os outros, numa instituição. É na instituição a qual essa transferência que o analista encontrará as bases de sua permanente formação. Análise pessoal, ensino teórico e análise de controle. Nesse clássico tripé, constitui-se em condições sine qua non para tornar-se analista. Agora, a IBC, né, que é o Instituto de Coaching, somos movidos a 3 P's: pessoas, paixão e propósitos. Proporcionamos experiências transformadoras com técnicas, processo e alma, aliando tradicionais e inovadores teorias em comportamento humano. Apesar de sermos o maior do Brasil, não é isso que importa. Nossa prioridade é a alta satisfação de nossos clientes, de pessoas a empresas, norte a sul, leste a oeste, local ou globalmente. Nossa missão é clara: construir um mundo melhor. Bom, Não é pouca coisa, né? não é pouca coisa, eles vão transformar o mundo, né? A gente não está. Eu acho importante pensar que no discurso da psicanálise, o próprio analista vai ter que se autorizar, né? O saber vai ser passado de uma forma inconsciente na transferência com a instituição, mas o analista vai ter que encontrar a própria base para a formação. Sim. E dependerá dele continuar que a formação dele seja mantida, né? Com análise de controle, com estudo permanente. Nada é dado para o psicanalista de mão beijada, né? Sim, não Se tem você essa for um fórmula, né? analista, Não tem essa fórmula, né, Marta? não É tem uma fórmula pronta, fórmula né? já preparada e eles aplicam a grupos distintos, sempre a mesma fórmula. Uhum. Exatamente, não tem fórmula pronta aqui, né? Não tem nada que nos é dado prontinho de mão beijada. Olha, agora é analista, olha que bom, não precisa mais fazer nada. Não, para a gente Não tudo existe. é mais difícil, mas a gente também garante ao paciente que a gente vai estar sempre Tá. num esforço contínuo, né? E isto é, tudo aqui depende do sujeito que vai estar implicado com a instituição. A gente tem instituição, e eu penso que é uma condição para se ser um bom analista, se estar em alguma instituição que Sim, dê suporte. também acho. Mas não tem, a instituição não é o que vai, ela está dando o suporte, como eu mesmo estou dizendo. A gente vai ter a transferência, a gente vai ter um local para ir lá e estudar, mas é suporte, eu preciso fazer para que algo aconteça, né? Já no discurso do coaching, já não vejo assim. A ideia é que vá se proporcionar ao sujeito que estiver implicado com o coaching uma transformação que vai vir da instituição, vem de fora para dentro, Sim. né? O sujeito vai ter os comportamentos modificados e tem uma promessa de satisfação total dos clientes de modo global ainda, né? A missão é construir um mundo melhor. Olha a A, grandiosidade. a Andrea, do Seja Leve, comentou aqui, entendi, psicanálise é igual à vida, sem fórmula. E é exatamente isso, Andrea. A vida não tem Exatamente. fórmula.
né? As pessoas Sei. também não vêm com um manual, né? Vocês duas que têm filhos sabem disso. Uhum, Não tem manual, não tem fórmula, né? E como que algo que se propõe a escutar esse sujeito que é sem fórmula, que nada se sabe dele, pode dizer antecipadamente o que que vai fazer dele, né? uhum. Então, sim, não tem como sabermos como é que vai vir o paciente. É aquela história que eu fico olhando às vezes, até abordagens que eu vejo com um pouco mais de profundidade, mas que tem uma técnica, e eu fico pensando como vai funcionar uma mesma técnica para todas as pessoas, né? Se cada um vem com uma história, e a psicanálise tem essa coisa, né, de prestar o seu inconsciente ao inconsciente de quem vem. E é só isso. O que vai me fazer um bom analista não é eu ter estudado e saber tudo e ter ido para a melhor escola de psicanálise do mundo. É eu ter essa disponibilidade do meu inconsciente. É uma boa análise, né? Então, quer saber se um analista é bom? Procure saber quem foi seu analista. É o quem é seu Exato. analista. Eu acho que diz tudo. Não é o dize-me com quem andas que eu saberei quem és, né? É, é dize-me com quem você se analisa, que eu direi que analista Eu você te é. direi que Eu acho psicanalista. que aí entram também outras coisas além do analista, que é a questão que você chama de análise de controle, a gente chama de supervisão na escola lacaniana, a própria escola, né? As suas trocas com os pares, que também são fundamentais, enfim. Uhum. Eu Pode. também acho. Penso que tudo isso tem uma função, né? Quando a gente, enfim, tu sai dali do processo de análise do paciente, quando tu vai à supervisão, a gente também chama a supervisão informalmente, mas a Maêutica chamou aqui análise de controle, né? Mas eu digo, tô indo para supervisão aqui em casa, e a gente Pois usa é. muito mais, não, né? Olha só, tem outro Mas comentário aqui, Márcia. A Santi, peraí. Peraí que eu perdi ele aqui. Ó, e outro comentário da Mirza Castro. Cada ser humano tem uma soma única de cicatrizes. Se você puder recuperar do Santi, que eu perdi aqui o comentário. É, acho que o coaching foi criado por Pavlov, que de tão envergonhado não contou para ninguém, que é pavloviano. pois é, acho que não. Exato. Mas tem essa coisa, né, que é parecida com o TCC, com a psicologia positiva, né? Dessa promessa muito rápida, né? Vou te entregar e entrega felicidade, né? Promessa de felicidade para o sujeito, tanto da psicologia positiva quanto para o coaching. O que é muito pesado, eu penso, porque eu não vejo possibilidade de tu entregar felicidade a alguém. Não, não. Antes pudéssemos, né? Que legal. Nossa. É, Mas não é viável, não é possível, né? a Tereza, que é do Psicanálise à Torta e à Direito, é psicanalista também da minha escola, ela está comentando, o analista não é o mesmo para os seus analisandos. Ele é função. E ele também não garante um analista, né? Não. Na verdade, em psicanálise, isso tem que ficar muito claro para todo mundo, né? Tudo depende do sujeito que está implicado com a É sempre análise. um a um. É isso que a Tereza falou, é importante, porque a gente falou, dize-me com quem você se analisa, eu falei isso, né? Que eu te direi quem és. Isso também não é suficiente para dizer, né? Porque cada Não, sujeito não vai é, porque poder pode ou estar não fazendo fazer análise. algo, né? Desculpa. Não, mas é isso mesmo. Pode estar com um grande analista, claro que na hora de buscar, pode ser uma opção tu pensar com quem está fazendo análise, qual escola ou associação ou local estuda. Claro que te ajuda a escolher um analista, né? Mas isso não quer dizer e não garante absolutamente nada, porque é preciso que esse sujeito esteja implicado. Ele pode estar na melhor escola, pode estar com
o melhor analista está fazendo uma supervisão com um excelente supervisor e, no entanto, ele não ser nada, né? Porque ele não se implica com tudo isso. Sim. Se ele não entrar de fato no processo analítico, não vai ser um bom analista. O Rafael Esteves está comentando aqui que ele está começando na psicanálise, que isso causa um estranhamento muito grande, né? Vai ficar salva assim, Uhum. Ananda, vai ficar no IGTV da escola e depois vai também para o YouTube. Teve um outro comentário aqui que eu perdi. Você pode ver, vou ver aqui. Porque a Renesa e uma outra pessoa comentaram, já lembrei, que é muito estranho esse supervisão, esse análise de controle, que parece que está controlando a outra pessoa. Mas é muito difícil, lá na escola a gente discute muito que a supervisão também não é um bom nome. Que Não. supervisão é essa, entendeu? Mas é difícil, você vai colocar que nome, né? A É que, na questão, verdade, o nome é o de menos nessa história, né? O importante é que tu vá lá e fale sobre esse paciente, que, enfim, discuta essa situação, num local ético e fechado, em que exato. não sairá de lá tudo isso que vai ser dito. Então, eu penso que é muito importante esse processo, mas o nome é o de menos, né? O nome é o de menos, ele é fundamental, sem dúvida. É o tripé da psicanálise, né? O Cláudio Barreto está perguntando a psicanálise didática com o objetivo de formar outro psicanalista legítima. Eu tenho a resposta na ponta da língua. Quer responder você, Márcia? Que eu tô me divertindo aqui nas perguntas. Pode falar. Não, Análise. eu penso que assim, prontinha, fechadinha, claro que tem o curso de formação que não deixa de ser isso, né? Mas no final tu não vai estar formando ninguém. E a escola diz isso, todas as escolas dizem isso, né? As sérias de psicanálise, né? Não tem diploma, né? No final dos contas, eu até separei um trechinho aqui e falei na conferência, que eu acho que é importante falar, que o coaching te entrega no final, quando tu faz um curso para ser coach, né? Tu recebe um diploma, tu recebe um certificado de uma escola séria, que é um pedaço de papel que diz que tu tá pronto. A psicanálise nunca vai te dar esse pedaço de papel. Tu É, nunca vai ter certificado de estamos psicanalista. e estaremos sempre em formação. A formação não está no ponto de Justamente. chegar. A análise Não. didática, ela dá um tempo, ela prevê um tempo para que aquele psicanalista saia dali pronto para atender, né? Esse era um método, não sei se ainda é, das sociedades vinculadas à IPA, né? Que a gente chama de Não sei. pós-freudianos. Hã? Pós-freudianos. Que aqui no Brasil Aham. é SBP. Tá conseguindo ouvir, Márcia? Tá. Tô conseguindo ouvir. Sociedade Brasileira de Psicanálise. Não é uma crítica, é uma maneira diferente de trabalhar. Eu mesma fiz 10 anos de análise com um psicanalista vinculado à SBP. E o que que eu posso dizer Uhum. com relação à análise lacaniana que eu faço hoje? Eu fiz 10 anos a outra. Houve um momento em que a análise não teve como andar, porque Lacan, ele trouxe alguns recursos e algumas coisas que nós podemos avançar em relação a Freud. Ele se dizia freudiano e a psicanálise é freudiana, mas Lacan trouxe alguns recursos para o manejo da psicanálise que faz com que ela possa ir bem mais à frente. Talvez, Uhum. inclusive, para alguns, a um fim de análise. Que para um psicanalista nunca vai ser um ponto final, porque de tempos em tempos ele vai ter que rever ou o seu analista ou outro analista, mas ele vai se manter de alguma maneira vinculado a uma psicanálise pessoal, né? Uhum. Pelo menos é assim Sim, na minha escola. Seja, a gente também. A ideia é que a formação seja contínua, né? Tanto que nós temos grupos de estudo, etc. Na associação, a ideia é continuamente estudando, continuamente em processo. Nunca estaremos prontos. Aliás,
Mas eu penso que a psicanálise, inclusive a freudiana, diz isso. Não chega um momento que tu tá pronto para atender. Ah, sim, não. O que eu digo que é Para freudiana, cada um é um momento. Freud, ele não conseguiu determinar se havia possibilidade de um fim de análise, né? Análise terminável e interminável, ele fala disso. E Lacan avançou em relação a isso, né? Ele vislumbrou uma possibilidade que é, ou a gente chama de passagem do Rubicão, né? Que não tem mais volta, é um ponto no qual você não retorna mais Uhum. ao seu estado de origem psíquico, no sentido do seu inconsciente, algo muda definitivamente. A análise vai dando isso, né? Por isso é preciso tempo. Então, vamos falar um pouquinho de tempo agora, né? Que Pois é. essas terapias, assim, se propõem a algo em pouco tempo e uma mágica, né? Então, para falar um pouco de tempo, eu vou começar aqui com a Colette Soler, uma contribuição dela muito boa, que foi Uhum. no quinto Internacional dos Fóruns do Campo Lacaniano. Uhum. Internacional das Escolas do Fórum do Campo Lacaniano. Foi em São Paulo em 2008. Ela e outros aqui que eu recortei, né? O inconsciente não conhece o tempo. Ele se manifesta, contudo, em uma pulsação temporal que lhe é própria. E ela diz: esse tema é freudiano, tá? Que, Uhum. entretanto, ele quer tempo para se manifestar na sessão. Isso é um tema pós-freudiano. Os pós-freudianos foi o que a gente acabou de falar das sociedades vinculadas à IPA, que é a Sociedade Internacional de Psicanálise, que nasceu em Londres, quando Freud foi para lá. Se eu estiver enganada em alguma informação dessas, por Não. favor, me corrija. Ou que, ao contrário, trabalhador jamais em greve, ele, o inconsciente, né, tem todo o tempo, dispõe de todo o tempo, pois não conhece os muros da seção. Esse é um tema lacaniano. Quer dizer, o inconsciente, o tempo lógico das sessões que Lacan trouxe como contribuição, que é não necessariamente um tempo pré-determinado de sessão, exatamente para que o inconsciente possa se presentificar ali e algo daquilo restar para que o analisando leve com ele, né? É, sabe que isso é interessante, né? Porque esse tempo lógico as pessoas às vezes associam a um tempo menor do Sim, que o tempo. Mas ele pode ser maior. Eu lembro que o Jerusalinski teve há um tempo atrás em Criciúma, e ele falou, eu achei bárbaro, ele falou de uma sessão que ele ficou com uma criança 2 horas e meia. E ele é, disse, esse era o tempo necessário àquela sessão. Eu, exato. ainda bem que eu não tinha ninguém marcado para depois que eu pude ficar esse tempo com aquela criança, porque esse era o tempo lógico daquela sessão. Não é um tempo menor do que a 1 hora. Eu É. achei bárbaro isso. Não, mas isso eu às vezes passo de 1 hora realmente, Eu porque era também. necessário. E às vezes eu corto uma sessão, como eu gosto de ser psicanalista, às vezes eu até lamento ter que cortar, mas tem que cortar porque é o momento daquele analisante. Você não pode, por sua causa, né? Ah, eu Não, queria ficar é, escutando mais eu um pouco. falo Aí é muito isso gozo com o seu, paciente quando né? ele entra. Olha, o tempo pode passar ou o tempo pode ser mais curto. Exato. Podemos ter uma sessão de 15, 20 minutos, encerrar, pronto, chegou o momento, deu o clique, vamos embora. Mas esse tempo pode ser muito mais longo, né? Enfim, Exato. infelizmente a gente não dispõe do tempo que às vezes seria necessário, mas Agora, para pode ser mais mim, longo. assim, isso que eu falei da minha análise ipiana, né, pós-freudiano, e a minha analista lacaniana, o primeiro baque que eu tomei foi na primeira sessão, quando ela cortou, eu saí no corredor assim, ó. Aí você não conhece, né? Aí eu fiquei pensando se eu tinha que pensar sobre aquilo, se eu tinha que voltar e retomar aquilo, né? Mas depois isso vai se ajustando de uma tal maneira que se você já, aquilo já
fez o trabalho que tinha que ser feito, você não precisa mais voltar àquilo. Se dá, não adianta. Eu queria fazer um plano de tratamento, né? Agora, a Kit Ventre perguntou: para a psicanálise existe uma média de tratamento, análise, uma média de tempo? Não, para cada pessoa é um tempo e, na verdade, eu penso que não tem tempo, não. Que o tempo é particular de cada um. Não dá para saber quanto tempo cada um Ah, vai levar. isso. Parece que alguém teria respondido aí, mas ele vai escrever. O que que acontece? O tempo é o de cada sujeito e também do que até onde aquele sujeito quer ir na sua própria análise. Nem todos vão querer ir até o fim, até a última gota. Pode achar que tá bom, às vezes tem alguns que talvez voltem para uma análise depois, né? Quando eu saí dessa minha análise de 10 anos, eu não sabia que eu ia voltar. Depois de Uhum. bastante tempo, assim, de uns 5, 6 anos, eu comecei a pensar em voltar. Fui lá conversar com ele, com o próprio analista aquele, e falei não. Eu achei que não era mais que eu quisesse análise, eu não queria análise com ele. Exatamente. Mas tem que ver também uma outra questão aí, né? Claro, não estou pensando no teu caso, mas é que também tem a resistência, né? Às vezes fica tão Sim, difícil lidar com o próprio problema que a pessoa decide ir embora. E é, não necessariamente aquele era o fim que ela desejaria, e sim. sim aquilo até onde ela conseguiu ir. E por É, isso muitas vezes volta, né? não, isso que eu estava querendo responder mais aqui, assim, como uma análise bem-sucedida, que não necessariamente vai até o fim, mas aquela Não. não por uma resistência. Mas a resistência é a coisa mais. E também muitas pessoas não conseguem se manter em análise. A gente sabe que não é para todos, né? Que algumas pessoas não. Não. Perfeito, concordo. Eu penso que a análise não é para todo mundo. Tem gente que vem e não está disposto a um tratamento de fato analítico, né? E a gente vê, percebe e vai até o ponto que a pessoa consegue ir, né? Esse também é o papel de nós analistas. Sim, Entendermos que às vezes não é possível para aquele sujeito ir tão longe quanto nós gostaríamos, só aliviar a dor desse sujeito e deixar que ele vá embora e de repente daqui a um tempo volta. Eu já tive situações que eu percebi que sim, eu naquele também. momento o sujeito não estava pronto e às vezes ele voltou, sabe? Voltou Voltou. pronto. Eu Voltou tive é, paciente que fez disposto isso e a nada. voltou. Também, eu Naquele já momento tive. não deu para Aí até ela. me surpreende, assim, nossa, vai voltar, mas quando volta eu vejo que volta, nossa, realmente agora veio para É, análise. Aí a pessoa aterriza ali mesmo. A Uhum. Ana Pia, acho que é Ana Pia Sesc ou Chesc, não sei como é que fala. Enquanto houver questões a se trabalhar, o analista trabalha a análise. Não tem um fim previamente estimado, depende do inconsciente de cada um. É isso, Ana Pia. Obrigada. Acho que a Kit também Uhum. foi respondido. Agora, Cláudio Barreto, como psicanalista, posso formar outro psicanalista que não esteja vinculado a uma instituição? Pode falar. Eu acho que pode. Eu acho que É, sempre o mais ou divã forma um menos. analista, né? Sempre o divã É que, na verdade, forma. só a análise não forma um analista, né? Precisa o É, tripé para formar um analista. mas a Se gente, esse sujeito estiver implicado numa outra instituição, pode. sim. Mas se esse sujeito não tiver em instituição nenhuma, em grupo de estudos nenhum, só estudando lá na casa dele, isso não vai ser possível. Naquele livro do Pierre Rey, que eu citei aqui numa live que eu fiz sozinha, aqui no Conversa de Analista, ele fala, é uma temporada com Lacan, o nome do livro, eu gostei muito. E ele fala que Lacan disse para ele que ele estava perfeitamente apto a psicanalizar. Sem ele estar em instituição alguma, ele lia muito, leu Freud, acho que tudo, Uhum. e fazia análise,
Mas ele não queria, né? Ele queria era achar o desejo dele. Uhum. Eu penso que é muito particular, né? Para cada analista vai se dar de um jeito, vai funcionar de um modo. Aqui, e isso tem que ficar muito claro, eu acho, para todo mundo. Não tem receita, né? Não há receita para se tornar analista. O que eu faço para me tornar analista? Não tem receita. Tem o tripé, isso a gente sabe. O sujeito O tem que estar tripé, implicado com os estudos, com a supervisão, com a análise pessoal. Se ele não tiver implicado, e é além, né, de só estar fazendo, é implicado com, não vai funcionar de modo algum esse processo. Mas não tem garantia nenhuma, não tem nada que seja receitinha, tem que ser tudo na mesma instituição, não tem que ser na mesma instituição, tem que ser desse. Não tem receita. é, Felizmente não tem receita, né? Porque o sujeito não tem receita pronta. Por isso me preocupa quando alguém vem com uma receita, né? Quando alguém vem com essa coisa, e nessa nossa sociedade em que o dinheiro tem muito valor, alguém vem com uma receita pronta e promete que vai te deixar rico em pouco tempo, poxa, pois é, você é, conta aquela situação que você, quando você foi pesquisar, que aí você começou a receber e-mails. Se você não, quiser muito falar, interessante fica à isso vontade. foi para mim, porque eu a vida inteira sendo psicanalista, enfim, muita pesquisa. Eu escrevo um blog semanal, toda semana eu escrevo um artigo de psicanálise, então eu leio para fazer cada vez um monte de coisa, tento ler artigo, ler o que está rolando. Nunca recebi nada que não fosse assim, um curso de formação, um curso. Eu entro num ambiente de coaching, então, para fazer essa pesquisa, né? Precisei ler sobre coaching. Procurei vários coachings famosos. Gente, vocês não têm noção da quantidade de propaganda. Me ofereceram coach para ganhar mais dinheiro como psicóloga. Me ofereceram. E tem um que eu acho bárbaro, que esse, assim, me deu até vontade de rir, que falava que, nossa, com o coaching eu ia conseguir ganhar muito mais dinheiro como psicanalista. E até falava da diferença do psicólogo do plano de saúde para o que ganha R$ 350 numa sessão, uma coisa muito mercantil, assim, eu nunca tinha visto. Claro, eu psicanalista a vida inteira, toda a publicidade que eu recebo é muito séria, né? Essa coisa mais formal, de um evento, de um curso, de uma escola. E aí, de repente, eu me deparo com alguém falando isso, né? E vem falado uma coisa muito mercantil, para não, por que não dizer de outro modo, né? É muito mercantilista. Eu fiquei impressionada assim, com isso, Pois porque. é. Já que a gente está falando de mercantilista aqui, eu vou pegar algumas coisas que eu trouxe sobre isso. Bom, todos eles aqui, a Daniela Scheickman, Chatelard, fala que a psicanálise é o tempo necessário para parir o ser, para que algo do ser aceda à fala, né? E ela usa ao fala-ser, né? Que a gente muitas vezes bota com dois S, falácer, mas ela botou hífen. O que né, impor um tempo ao sintoma é uma ingenuidade se não for uma impostura. E, além do mais, prometer a reabilitação rápida do doente para que ele volte logo ao mercado de trabalho, ao consumo, não seria estar a serviço do discurso capitalista, né? Essa questão do discurso capitalista, encontrei vários recortes sobre isso, né? Muita E coisa. que é isso, que é uma atividade que visa o mercado, né? Então, assim, o Uhum. psicanalista sabe que ele vai ter que trabalhar muito, né? Não necessariamente vai conseguir viver só dessa renda, muitos são professores, enfim, você precisa ou trabalhar numa clínica, paralelamente. E sim, depois que você tem já um bom lastro de um percurso, né? Você Uhum. vai.
o ganho virá em consequência disso, mas depois de muito trabalho. É muito trabalho mesmo. Deixa eu ver o que mais que né? Ah, o que né falou, não se pode pagar ao alto preço do assassinato do sujeito com vistas a não se perder o trem-bala da contemporaneidade. Isto não é estar à altura da subjetividade de sua época, que é uma frase que Lacan deixou, né? Que o Hum. psicanalista precisa estar à altura da subjetividade de seu tempo. Então, isso não é estar à altura da subjetividade do tempo, e sim submeter a psicanálise ao discurso dos mestres. Sabe que é interessante? Porque teve uma fala da Rudinesco há um tempo atrás, quando ela esteve no Brasil, em 2016, eu acho, que ela falou que os psicanalistas iam ter que se adaptar. E muita gente interpretou esse adaptar-se a essas novas formas de psicoterapia como se ela estivesse dizendo que a gente tinha que se tornar mais breve. E eu não interpreto assim. Eu penso que ela está dizendo é que nós temos que estudar isso, avaliar isso, pensar sobre isso, falar à população sobre isso, porque nós temos que nos adaptar. Eles estão aí prometendo esse fácil. Não Isso, é que ela está dizendo assim, olha, então fiquemos breves também. Porque tem até um exatamente. tonzinho crítico quando ela fala na psicanálise breve. Então, não é assim que ela esteja dizendo, vamos ter que nos adaptar, nos tornemos breves também, então. Não é isso. O que ela está dizendo é, façamos a população entender que não é breve. Eu penso isso, eu vejo assim, claro Pois é, que. isso foi legal, porque também você partiu, no começo da sua conferência, você falou dessa frase dela, né? E isso você tomou como algo que te fez ir em busca de informações sobre esse tema. E eu acho importantíssimo a gente falar disso, porque a questão é tratada como se o psicanalista quisesse enrolar no tempo para que o paciente pudesse ficar mais. E é o oposto disso. É para que possa emergir um novo sujeito, né? É porque é profundo, né? O sujeito não é raso. Como que a gente vai atingir o sujeito ali de modo. Não adianta tu colocar a mãozinha na piscina, tu não vai sentir a temperatura dela. Quando tu entra, tu sente como é que é. Então, é como se nós estivéssemos o sujeito age como se desse para pegar um montinho de água da piscina, colocar para fora e dizer, olha, resolvi, já sabe como é que é a piscina. E não é assim. Não vai dar para ser assim. Então, a gente precisa de muito mais, né? É preciso que se adentre profundamente para resolver. A gente não enrola, pelo contrário, né? Tanto que tem o tempo da sessão. O tempo da sessão é para resolver, e resolve alguma coisa, né? Sim, Os atos analíticos acontecem pouco a pouco no processo de análise, mas sem que a gente queira assim, ó, acabou, tá? Pronto, resolvemos um, vai embora. Não é assim. não, é até para dar oportunidade para que o analisante trabalhe, né? Quando corta a sessão é que você dá trabalho para ele. É ali que as coisas. E é uma coisa tão impressionante a psicanálise, né? Que você vai perdendo. Primeiro você perde os pequenos sintomas, aquelas manias do dia a dia, né? E depois você só lembra depois que você já não faz há muito tempo. Então é uma coisa muito sensacional. Eu me lembro que, bem jovem, eu fiz uma primeira terapia era também uma proposta de ser breve, e eu acredito que muito calcada na neurociência, que era a Uhum, análise transacional do Eric Berne, que outro dia a gente até conversou sobre isso enquanto nós estávamos aí fazendo as nossas trocas. E ali eu uhum. fui pontualmente resolvi uma questão, eu tinha 20 anos. Mas eu me lembro que depois eu disse assim, não, mas não é isso, eu quero fazer uma coisa mais profunda, eu quero psicanálise. E naquela época pouco se ouvia falar em psicanálise, mas alguns anos depois eu tive oportunidade de começar a minha primeira análise. E não quero outra coisa na minha vida, né? Porque realmente. Eu ia dizer, o processo analítico é um processo dolorido, né? Não, não é tão fácil. A gente sai de lá
Eu Não, penso assim, em período, a então, minha, a sim. cena, a imagem que me vem à mente, eu gosto de ir para análise andando. E mesmo, enfim, porque eu volto e a cabeça vai fazendo, enfim, vai chegando a conclusões, vai pensando. Eu acho que esse processo é muito importante. E é profundo demais, né? Ele não se encerra porque aquilo foi elaborado. Quando uma coisa é elaborada, outras se abrem. Sim, Essa é a ideia. Por isso que não vai funcionar a pessoa elaborar uma coisa. E até acho que a análise transacional, falei sobre isso ontem, ela ainda, por vir dessa orientação mais analítica, né? Tem algo de escuta, né? Ainda que elabora algo, não é tão, tão é, prontinho, né? Porque é, tem algumas que não nem escutam o sujeito. pois é. Não, é que na análise transacional, o que ela fazia era me ensinar a lidar com situações com as quais eu não lidava bem, né? E esse ensinamento, você pode fazer uma programação no cérebro para reeducar isso, mas ele vai cair no primeiro real lacaniano, né? Que é isso que Uhum. invade, que você não tem o que dizer daquilo, que você desconhece, né? E que causa uma angústia profunda. No primeiro real, aquilo ali vai por água abaixo, porque você não vai conseguir manter uma organização que é, né, do cérebro. Exatamente, que é a mesma lógica da psicologia cognitivo-comportamental, que é a lógica da psicologia positiva, que é essa coisa de incutir uma outra racional é um entre, né? É um entre uma cognitivo-comportamental, que é só mudança de atitude e comportamento, pelo menos porque eu li um pouquinho, não entendo muito do assunto, tá? Fique claro. E essas psicologias mais analíticas têm uma escuta, né, do sujeito. Então, passeia entre os dois lados. Então, por isso eu digo que ainda escuta um pouquinho mais o sujeito. Tem uma escuta, Sim, ouve, e com técnica para reprogramar, né? Como quase todas as outras analíticas que vieram da psique, com técnica para reprogramar o sujeito, como se fosse possível mudar a programação, né? A gente não é computador, né? Não é um HD. na verdade, nós fomos programados, né? E é esse mesmo um dos maiores incômodos que a gente tem, que é a sobredeterminação, que não tem como ser diferente, né? Depois, cada um que vai dar conta disso na sua vida adulta para poder, de alguma maneira, chegar ao seu desejo. Porque a sobredeterminação, principalmente do grande outro, que é representado mais corriqueiramente pela figura da mãe, né? Mas são os pais e também o restante da família em volta, os ditos dessas pessoas, que a gente vai significar de alguma maneira e levar para a nossa vida. Mas tem algo que não funciona porque não é o nosso, né? Então, tanto quanto possível, é isso que a análise se propõe. Achar, tirar esse monte de sobredeterminação e você achar algo seu, legítimo, genuíno, que é o seu desejo. Exatamente. O processo analítico é esse processo, né, do sujeito encontrar-se dentro de toda essa história já construída. E penso que é importante pensar nisso também, nessa coisa de sujeito suposto saber, né? Porque essa coisa do grande outro que tu falou, e eu acho que é importante a gente pensar, porque o analista, ele vai ser, num primeiro momento, colocado nesse lugar de grande outro, desse sujeito suposto saber. Essa pessoa que tudo sabe e que muito sabe, né? Mas que é importante a gente pensar que ninguém tudo sabe, muito sabe. Então, é preciso que a gente derrube, por isso eu rio quando eu falo, porque a ideia e o coaching promete isso, né? Que ele tudo sabe que ele vai te modificar. Ele se coloca nesse lugar de suposto saber. Que não, que como, por que eu até pergunto isso no artigo que eu escrevi umas semanas atrás, que fala sobre a vida e esses processos analíticos, eu até perguntei sobre, fiz essa pergunta, por que que Lacan chamou o sujeito de suposto saber? Porque ninguém, de fato, pode estar nesse lugar de saber, né? Aham. Ele só se supõe saber.
Então, é preciso que se derrube isso, né? E o coaching, pelo contrário, não derruba, ele precisa estar nesse lugar, né? Sim, é uma coisa muito curiosa que você vê algumas pessoas que reiteradamente vão atrás de cartomante, todos os adivinhos, porque é a consistência do sujeito suposto saber. Aquela pessoa ali sabe, não só sabe de mim, como sabe o meu passado e o meu futuro, né? Então, Olha como assim, é é bom. muito do humano, né? Procurar uma resposta em algum lugar, né? E, e na verdade, não, essa resposta não tem, Não. nem tem. E é preciso quebrar, né? Para que a análise aconteça, a gente precisa quebrar esse suposto saber que o sujeito que nos procura vem, né? O analisando vem com essa coisa. Eu penso muito nas primeiras sessões, como eu ouço, como que tu sabia? Nossa, mas que sacada! E depois eles vão quebrando isso. É, Vai saindo desse lugar. Eu vou saindo pouco a pouco desse lugar de suposto saber e assumindo um lugar de alguém que é como ele, alguém igual, mas que vai ajudá-lo e vai auxiliá-lo nesse processo de autoconhecimento. Mas o coaching, a psicologia positiva, a TCC, penso que até a transacional tem essa posição, né? Do sujeito, ele sabe o que fazer para te tirar dessa dor. eu É. vejo assim muitas terapias, né? Uhum. Que são feitas por psicólogos, que muitos psicólogos são psicanalistas, mas tem isso assim, acolhe a queixa e vamos resolver juntos, né? E isso o psicanalista não vai fazer nunca. Nunca. Márcia, obrigada. A gente está com poucos minutos, eu quero. Fica aí. Você quer, eu quero que você se despeça depois, mas eu quero só dar os avisos aqui de agenda. Você quer falar mais alguma Não, coisa? não, Eu achei que pode foi falar. super ótimo. E assim, achei que até foram poucas perguntas, mas eu acho que como está um papo bem claro, acredito que seja por isso. Então, a semana que vem, a programação de agosto eu ainda estou fechando, mas dia 3 de agosto volta o nosso queridíssimo Agostinho Ramalho. Aí ele vai falar sobre lugar, lugares de fala e lugares de escuta. Eu acho que é um tema super atual, super importante. Agostinho sempre é excelente. Dia 10 de agosto, vem o convidado de Brasília. Hoje a Márcia de Florianópolis, Santa Catarina. O Agostinho de São Luís do Maranhão. E no dia 10 de agosto, Vadson Damasceno de Brasília. O Eu e o Outro na Pandemia. E em seguida já estou fechando até final de agosto, tá bom, gente? Não desistam, não. Sempre, toda segunda-feira a gente está aqui. E a agenda semanal da Escola Lacaniana de Psicanálise. Hoje, às 19 horas, seminários Grandes Casos de Freud à luz da transferência em Lacan. É uma atividade aberta ao público via Zoom, só é preciso fazer inscrição. Então, hoje, às 19 horas, com Tereza Nazar. Amanhã, às 11h30, tem o Psilítera, que é uma atividade semanal. A leitura de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, aberta ao público também via Skype. Tem que pedir informações na secretaria da escola. É só entrar em contato pelo direct do Instagram para pegar as informações. Coordenação de Luiz Alberto Pinheiro de Freitas, com a colaboração de Sandra Edler e José Durval Albuquerque. E às 19 horas de terça-feira, amanhã, o que resta do Pai no final de análise, live pelo Instagram com a Tereza Meloni, que nos fez companhia hoje aqui e contribuiu com o nosso debate. E quarta-feira, atividade fechada, então aproveitem as atividades abertas. Márcia, Eu quero agradecer, dizer que eu adorei nosso bate-papo também, que teriam mil outras coisas para falar, né? Sempre tem essa sensação de que falta muito, e a psicanálise é isso, e isso é bom. Mas, enfim, agradecer e dizer que foi muito bom esse bate-papo, adorei estar aqui. Agradecer a minha associação, Movimento Psicanalítico Sul Catarinense, que o pessoal está aqui me assistindo.
que é a instituição que eu tenho muita transferência e que, sem dúvida, é muito importante para que eu possa estar aqui falando, enfim. Agradecer a todo mundo da instituição. Um beijo, agradecer a ti, Helena, que é sempre foi muito bom estar contigo, essa preparação e tudo mais, enfim. Muito Olha, agradecer. eu adoro as preparações, porque assim é muito aprendizado, muita troca, muita transferência de trabalho, é excelente. Te agradeço muito e depois você volta. A gente nunca fala tudo, né? Nunca. Tem que sempre restar Que alguma bom que coisa. nunca, não. É. E, pessoal, obrigada. Vai ficar gravado no IGTV da escola e depois vai também para o YouTube. Segunda-feira que vem, 16 horas, Agostinho. Beijos. Beijo. Tchau, Márcia. Tchau, gente. Obrigada, querida. Obrigada.